Fala galera, então chegamos já ao sétimo episódio do Succession. Eu não acredito. Mas assim, ó, simplesmente a gente só tem mais 3 episódios. E deixa eu falar uma coisa que é muito importante, assim, ó. Galera, já foi confirmado que o último episódio, simplesmente ele vai ter 90 minutos de duração. Então se preparem que o grande series finale vai ser simplesmente, cara, um filme que a gente vai ter pro encerramento dessa série maravilhosa. Porque, novamente, assim, ó, que episódio sensacional! Simplesmente uma aula, a forma como que eles conseguem executar tanta coisa num roteiro extremamente bem estruturado. Galera, já curte o vídeo, já assina o canal, tá com a mega ajuda assim, ó, porque, cara, ajuda demais aqui o canal da Take. Sem demoras, assim, ó, vou começar porque tem uma coisa que é muito importante, tá? Semana passada, pra mim, esse sétimo episódio iria colocar as coisas já muito claras para que caminho que iam se seguir e também qual seria o final do Madison nessa história por completo, tá? Acredito muito que essa descoberta toda e o quanto que aquele arco iniciado meio que assim, sem uma grande pretensão da história da Eba, tudo mais, em relação ao que o Madison tinha contado pra Shiv e tudo mais, lá no quarto episódio, o quanto que aquilo ganhou realmente uma importância fenomenal agora. É óbvio que tem um resquício de que aquilo ali pode ser uma situação armada. É óbvio que tem esse resquício, mas eu não considero realmente que existem sim esses problemas todos em relação aos números e que realmente toda aquela situação de tentar, né, limpar o nome da sua empresa, tendo essa grande aquisição, fazendo esse grande negócio, simplesmente a Gojo adquirindo a Waystar e tendo literalmente, né, uma limpeza inteira nos seus números, na sua própria próxima, tipo, verificação, realmente isso está para acontecer, tá? Então, as intenções todas tendo tudo isso por trás, obviamente que acaba. E isso caindo nas mãos do Kendall, como informação, é maravilhoso para ver essa inversão toda que ele planeja acontecer primeiro. Na grande cena que ele monta com o Madison, a grande cena, aquele grande abraço perante todas as pessoas, digamos, né, mais poderosas e influentes dos Estados Unidos ali. E depois, quando ele chama, né, o Frank e faz toda aquela conversa ali de realmente inverter os planos e simplesmente trazer algo que seria muito mais mirabolante, quanto negócio, então, muito mais até arriscado e bombástico do que o próprio Logan teria feito. Essa inversão e a Oyster realmente, né, pegar e adquirir a Gojo, não o contrário. Então seria assim uma situação incrível para realmente ele ser esse grande sucessor. Algo, querendo ou não, desde o primeiro episódio lá da série, se a gente for considerar tudo que aconteceu lá no primeiro episódio, a maneira como estavam sendo colocadas as coisas, seria o caminho mais natural pela posição e também pela maneira como o Kendall sempre se apresentou. Então agora, aquela conversa que ele tem ali junto com o Frank, já deixa também assim, ó. Cara, o que ele fala pro Frank é sintomático. Amo os dois, mas não estou apaixonado por eles. Quando tá falando do Roman, quando tá falando da Shiv. Então aí fica claro que realmente ele vai sim tomar todas as decisões que ele realmente acredita que tem que ser tomadas. Ele realmente vai querer assumir literalmente aquela coroa ali que está, né, flutuando. Literalmente flutuando, né? E o quanto que esse episódio também, ele inverte as coisas pro Roman, porque a conversa que ele tenta ter com a Jerry e a maneira como a Jerry inverte, né, toda a pretensa posição que o Roman tem de tentar conversar com ela ali, e usando também, né, novamente, o quanto que a série provoca isso, não só do que eu tava falando agora do Kendall, desde o primeiro episódio, mas trazer o Nate de volta, mas de pegar essas consequências agora da Jerry pro Roman, sobre essa relação, né, para dizer curiosa, o mínimo, assim, né, para dizer, chamar de curiosa o mínimo, assim, a relação que eles tiveram já no passado ali, em relação às fotos, em relação a tudo mais, e ela usar isso realmente para ganhar uma posição e simplesmente lavar a alma, né, de não querer mais, mas lavar a alma e levar milhões e milhões de dólares ali, né, nesse acordo todo que vai ter, tendo uma posição muito clara de que ela tem o poder para simplesmente acabar com a reputação do Roman e, consequentemente, trazer enormes problemas ali para a empresa em relação, né, a todo esse problema gigantesco que aconteceria ali, porque, cara, simplesmente seria algo para devastar por completo, né? Se aquilo ali fosse tudo apresentado da maneira como estava sendo colocado. Então, eu gostei bastante dessa parte, assim.
E também, cara, do Connor, ouvir apenas a Willa. E também com a clareza de dizer para eles que a única pessoa que realmente não me acha um completo fracasso é a pessoa que eu vou ouvir. E isso é uma plena verdade, o quanto que esse episódio tratou de plenas verdades e consequências de tudo que a gente já viu. Ele vai realmente trazendo isso para deixar tudo isso cada vez mais forte, claro, porque, cara, a gente tá, né, nesse episódio, 4 episódios pro encerramento da série. Agora a gente tem 3 episódios pro encerramento da série. Então ele precisa ter essas consequências, né, e como que elas vão sendo apresentadas ainda com o desenvolvimento. Eles simplesmente não utilizam alguma coisa para simplesmente finalizar. Não. Eles continuam desenvolvendo durante o episódio em si, para aí sim chegar num grande porquê. Né? E, querendo ou não, essa decisão do Connor é óbvio que vai impactar no próximo episódio, porque o próximo episódio é realmente o dia da eleição. Então tudo isso vai ser muito importante também para acontecer. E o quanto que, por cada episódio, retratar um dia e ter essa sequência, cara, o último episódio, como eu falei, né, ter os 90 minutos de duração, tudo mais. Series finale, cara, vai ser o dia do funeral. O funeral vai ser o último dia. Ali que realmente vai ter essa plena finalização justamente com o funeral do Logan e as decisões finais que tiverem a acontecer. O Greg, o quanto que o Greg ele consegue se destacar em momentos assim, ó, chaves de episódio, porque ele não tem uma grande participação nos episódios, né? Se a gente for pegar o tempo de tela que ele tem, é óbvio que é bem menos do que os irmãos, mas se a gente pegar o coadjuvante, por exemplo, o Tom, também é muito pouco o tempo de tela que ele tem. Mas o quanto que o tempo de tela que ele tem, o personagem consegue ser muito bem aproveitado. No episódio passado, toda aquela questão da edição que eu achei maravilhosa, né, a edição do vídeo do Logan, e agora aqui, o momento que tem dele ter que fazer, né, aquela demissão por vídeo de todos, que é muito engraçada a maneira como ele vai tentando manter, né, a compostura e tendo o chat todo do seu lado e o Tom fazendo palhaçada, né, ali literalmente ao seu lado, e também depois o quanto que isso volta, né, naquela situação toda dele ter que se aproximar do Lucas e a Eba. Então, o quanto que o personagem do Greg, por menos tempo de tela que ele tem, ele consegue ser muito bem aproveitado também. E eu acho isso sensacional. E, cara, pô, fica-se, né, querendo ou não, essa grande questão, assim. Qual vai ser realmente essa grande importância, que papel né, que ele vai acabar tendo no final de série? O que, que realmente vai acontecer com ele? Porque é muito curioso, assim. Pouco tempo de tela, mas ao mesmo tempo tem uma grande importância desde do começo da série. Ele tá sempre permeando ali, querendo ou não, e quanto que o Greg também, ele pode ter um fator decisivo, assim, porque ele sempre fica permeando os dois lados, né? Algo que ele aprende muito claramente com o Tom, mas ele fica premiando desses dois lados e agora, obviamente, ele tá muito mais escolhendo o lado do Kendall. Então, o que que vai acontecer com esse personagem do Greg também? Mas aí a gente vai chegar no ponto-chave do episódio, né? Quanto que esse episódio, estruturalmente, ele cria esse começo e o final de ser na casa do Tom, da Shiv, o quanto que a relação dos dois ali tá impulsionando muito esse momento que a gente tem pós, né, morte do Logan, e o quanto que aquela conversa deles na sacada ela é fenomenal, porque ela é um respiro que a gente tem no episódio, e não só no episódio, mas de muito tempo, de algo puramente sem barreiras, para que a gente tenha realmente uma discussão de relacionamento ali, utilizando, cara, tipo, vamos literalmente conversar de verdade. É esse o ponto. O quanto que os dois, nesse momento que eles começam a conversar a verdade, eles se desmontam e eles estão numa conversa extremamente íntima, e essa parte de intimidade, ela é extremamente dolorosa para ambos. E o quanto que o Tom fala algo que é fortíssimo no momento final dessa discussão, que é literalmente o que acaba, que logo depois disso a Shiv finaliza com a fala, cara, eu nem gosto de você, né? É a consequência do que o Tom fala para ela sobre que ela não deveria ser mãe. E eu considerei muito que, devido aos acontecimentos de ter essa reaproximação deles, esse fato ia surgir em breve, ia ser um fator ainda mais de união para esses dois personagens. Só que a maneira como esse episódio foi sendo desenvolvido e o que as coisas vão acontecendo, a maneira como a Shiv, né, o Tom fala exatamente isso no episódio, fala exatamente isso na conversa que eles têm na sacada. A Shiv sempre se vira e faz o que tem que fazer. E ao mesmo tempo,
bate muito com relação ao que eu tinha falado antes dos números do Madison, por mais que a situação pode ter sido montada, cara, eu acredito muito que aquilo ali realmente é real, realmente é o caminho que a série tá mostrando pra gente, como que vai ter a inversão de tudo isso, né? Ou a não venda da Oyster, não tendo, né, a Gojo adquirindo o Oyster, como o negócio todo tava já mais de uma temporada já montado para acontecer, mas que ela está realmente fazendo exatamente aquilo que o Tom falou pra ela. E, ao mesmo tempo, ela tá quebrando literalmente a cara e, ao mesmo tempo, ela tá literalmente acabando com a família, né? Que é a posição que o Kendall e o Roman juntos, em teoria, junto com a Shiv, estavam tentando fazer. Então, esse papel de ser, né, duas caras e estar ao mesmo tempo aqui e ali, tentando conduzir as coisas para o seu próprio benefício, o quanto que isso é falado também, né? Nessa conversa dos dois, onde eles não têm nenhum tipo de barreira, onde eles realmente estão conversando de verdade. E o quanto que essa verdade, ela dói, quanto que ela machuca. E essa fala do Tom em relação a Shiv não ser mãe e a Shiv estar esperando, literalmente, ali, o filho do Tom, o quanto que isso é devastador, assim. E o quanto que esse episódio, acabando com os dois em quartos separados, sem conseguir dormir, deixa isso reverberando na mente dos dois, e isso fica cada vez mais forte ainda. Porque o Tom sabe claramente, assim, se pegar nessa parte profissional, toda essa questão da tal da piada que a Shiv fala, mas que está sendo falado como boato por todos ali, a maneira como o Tom e já sabe que o Roman e o Kendall pensam exatamente sobre ele por causa das coisas todas que aconteceram, da escolha que o Tom fez de entregar eles ali simplesmente pro logo no final da temporada final, da temporada passada. Aqui tá claro, né? Que o Tom, ele não vai ter um futuro dentro do que acontecer, independente do que acontecer dentro dessa empresa ali. Se ele não estiver com a Shiv ao seu lado para realmente manter. Então, ele sabe muito bem que o seu futuro vai ser, cara, completamente incerto, para dizer o mínimo ali. E o quanto que eu ainda acredito que a gente vai ver, tá? Uma nova conversa entre esses dois personagens. Acredito que não já no próximo episódio, acredito que isso vai acabar sendo jogado para que tenha um grande encerramento nesse momento do funeral, tá? Desconsiderando que é o Sirius Sinai. O momento funeral que vai trazer de novo esse momento deles quebrar novamente essas barreiras, novamente construídas pós aquela discussão toda na sacada ali, para que tenha realmente, cara, a conversa definitiva entre esses dois, para que eles realmente. Eu acredito muito que eles vão ficar juntos, mas muito que eles vão ficar juntos. Muito. Mas, cara, eu adorei. Adorei a gente ver um momento que não tem a ver com negócios, mas que, querendo ou não, o negócio ele tá sempre incluso em qualquer tipo de conversa, porque é o tema por completo dessa série, mas uma conversa pura, limpa, uma conversa de verdade, íntima, e o quanto que essa intimidade, ela também acaba dilacerando esses dois personagens ali. Galera, que baita episódio, próximo episódio também promete muito, né, porque é o tal dia da eleição, a gente sabe que o Connor vai ter muita importância também nesse próximo episódio ali, o que vai acontecer nesse jogo todo, né, porque o quanto que o Kendall vai conseguir continuar movendo as peças para inverter toda essa posição que a gente entendeu, cara, que vai ser uma grande, mas uma grande jogada. Galera, coloque embaixo nos comentários o que acharam sobre esse sétimo episódio e expectativa de vocês para a semana que vem. Lembrando que, galera, semana que vem, assim este episódio, já sai a crítica completa aqui no canal da Take. Galera, curta um vídeo, assina o canal, deem sempre assim, ó, ajuda do like, porque ajuda demais aqui o canal da Take. Take04, viva o sonho aqui.